Pessoal, vamos continuar o escoamento unidimensional, ok? Esse é o vídeo 3, onde estou detalhando as equações hidrodinâmicas. No vídeo anterior, na parte 2, eu detalhei a equação da continuidade. Mostrei até uma dedução baseada no livro do professor Rodrigo de Melo Porto, mas que tem elementos também do livro do professor Tucci, Hidrologia, né? Só que agora eu vou para a equação dinâmica, chamada equação da quantidade de movimento. E aqui eu não vou detalhar, certo? Nesses livros tem, no livro do professor Tucci e no livro do Rodrigo de Melo Porto tem em português, bem explicadinho, a dedução. Tá? Aqui vou pincelar os elementos principais e mostrar para vocês a equação, né? Então, trata-se então de uma equação de balanço de forças. A gente aqui pode ver o volume de controle infinitesimal de comprimento dx. Então a gente continua no escoamento na direção unidimensional x. Aí você tem aqui esse volume de controle. Nós temos a força devida à pressão hidrostática, então é uma suposição aqui. Isso foi tratado até na videoaula anterior, se eu não me engano, as suposições desse escoamento. É um escoamento gradualmente variado, só que ele tem um adicional de ser não permanente também. Tá? A gente tem então as forças aqui devido à pressão, Fp1 e Fp2. As duas são forças sob a suposição de distribuição hidrostática, por isso vocês estão vendo aí dois triângulos, à direita e à esquerda. Você tem a componente da força peso, segundo a inclinação alfa, né, o ângulo alfa. Então você tem a força infinitesimal dW e a sua componente que tenta favorecer, que é a força motriz de escoamento, né? Escoamento à gravidade, mas tem uma força que tenta se opor a ela sempre, que é o atrito nas paredes e no fundo do canal. Alguns outros detalhes, aí você tem o fluxo de quantidade de movimento. Você tem aqui a quantidade, esse fluxo de quantidade de movimento está representado por essa função aqui. E ele sofre uma expansão na série de Taylor da mesma forma que foi feito na equação da continuidade. Está aqui expansão, eliminando os termos de ordem superior, né? Então é por aí, tá? Vamos mostrar mais detalhadamente aqui o balanço de forças. A gente tem então a força de pressão 1 menos a força de pressão 2, menos a força de atrito, porque elas duas estão no sentido da direita para a esquerda, essas duas últimas. E tem a componente Wx da força peso. Escoamento é não permanente, né? Aí você tem o fluxo da quantidade de movimento também nas superfícies de controle, que são as duas superfícies nas seções 1 e 2. A superfície aqui e essa outra superfície aqui. Certo? Lembrem que na equação da continuidade é um balanço de massa, de modo que o termo da esquerda aqui era zero, né? A massa resultante é zero. E aí você tinha um fluxo de massa e a variação de massa no volume do controle. Aqui agora é quantidade de movimento. Então aqui é a segunda lei de Newton, ok? Resultante das forças igual à variação do momento, lembra? No tempo. Só que lógico, aplicada à mecânica dos fluidos, equações integrais. Tá? Quem quiser revisar isso, vai lá no capítulo do livro de mecânica dos fluidos que fala das equações integrais. Bom, vamos lá. Uma coisa interessante que vai aparecer na próxima... Vai aparecer já a equação resultante, se eu não me engano, no próximo slide. E lá vocês vão ver algumas coisas. Por exemplo, eu já vou adiantando aqui, porque quando chegar lá, vocês vão entender. O canal tem uma declividade de fundo. E aqui em cima vocês estão vendo uma declividade da linha d'água. Aqui está a linha d'água. Começa nesse ponto e vai até a jusante, certo? A declividade da linha d'água, ela é representada, vai aparecer uma derivada parcial dy dx. Tá? E diferentemente da... E vão aparecer outras derivadas parciais, porque o escoamento é não permanente, porque depende do tempo também. Lá na hidráulica básica, no escoamento gradualmente variado, a gente não tinha... Era um escoamento permanente, de modo que só tinha uma derivada
ordinária. Por exemplo, dy dx. A linha d'água tem uma declividade representada por uma derivada ordinária. Agora, como o tempo está envolvido, a gente tem também a variável tempo e não tem derivada parcial. Essa linha d'água, então, dy dx, ela não é necessariamente, obrigatoriamente igual à declividade de fundo S0. Tá? Esse ângulo aqui, né, alfa, corresponde a uma declividade de fundo S0. Tá? Então, da mesma forma que o escoamento gradualmente variado permanente da hidráulica básica, aqui a declividade S0 não é obrigatoriamente igual à declividade da linha d'água e também não é obrigatoriamente igual à que a gente vai chamar de declividade da linha de energia. Certo? Então aí a representação das forças que estão agindo, né? E aí, quando você faz esse balanço de força, quando você pega essa equação e abre, chega nisso aí, ó. Aí vocês estão vendo, ó. A gente tem então o S0 como declividade do fundo do canal, SF como declividade da linha de energia. Aí você tem aqui a aceleração da gravidade, declividade da linha d'água e uns termos aqui que envolvem a velocidade. Esses termos são bem importantes. Eles podem ou não ser desprezados, certo? Bem como também o termo dy dx pode ser desprezado, aí a gente vai chegar em equações mais simplificadas, que inclusive algumas delas correspondem à hidráulica básica. Eu coloquei aqui como referência o livro do Rodrigo de Melo Porto, capítulo 14, que trata dos escoamentos não permanentes, mas também tem o capítulo, eu não lembro o número do capítulo, mas do livro do professor Tucci, Fundamentos do Escoamento, tanto o livro de hidrologia quanto o livro de modelos hidrológicos. Tá? São livros aí consagrados, também tem lá a dedução das equações, tá? E a explicação que eu estou dando aqui. Essas equações foram estabelecidas pela primeira vez por esse cara, né? Demas Jean-Claude Barré, Conde de Saint-Venant, engenheiro francês, aí, ó, no século XIX, né? Ele estabeleceu essas equações. Elas podem ser deduzidas da equação de Navier-Stokes, tá? Por um procedimento também matemático bem interessante. Você parte do tridimensional, a integra a dimensão de profundidade, chega no bidimensional, depois você integra uma das direções, você chega no unidimensional, aí usa alguns teoremas do cálculo e você chega nessas equações também. Bom, como fala aí, constituem um sistema de equações com duas incógnitas em derivadas parciais de x e de t. Vejam, a equação de cima é a equação da continuidade que a gente tinha visto no vídeo parte 2. E agora a equação da quantidade de movimento, ou a equação dinâmica, nesse vídeo. Essas duas equações formam o básico do escoamento não permanente unidimensional. Ok? Elas são escritas geralmente nos modelos que a gente trabalha, né, da hidrologia, dessa forma aí, ó, no formato de vazão. A equação da continuidade com contribuição lateral, que é esse mais ou menos Q minúsculo, e a equação dinâmica, tá aí embaixo. Tá? Então, esses termos aqui, ó, correspondem aos termos, aquele termo dVdt e dVdx do slide anterior, né? E os outros termos se assemelham, né, com o que a gente já viu nos slides anteriores. Eu trouxe aqui mais um slide mostrando mais ou menos o significado destes termos. O que é cada termo desse? Esses são chamados termos de inércia. Inércia. Toda vez que a gente fala de inércia, a gente lembra a velocidade. Desculpa. Lembra do número de Reynolds? O número de Reynolds é um adimensional onde você tem forças de inércia no numerador e forças viscosas no denominador. Lembram do número de Froude?
A gente tem força de inércia no numerador e força devido à gravidade no denominador. Lembram que no numerador sempre tem um termo de velocidade? Então, existe uma forma técnica de falar na hidráulica, na hidrologia, quando você trabalha com essas equações, que são os termos de inércia, são aqueles onde a velocidade predomina. No caso aí você diz, e o termo de vazão? Mas veja, ele está relacionado com o termo de velocidade. Tá? A velocidade média numa seção, né, é Q sobre A, pela equação da continuidade lá da hidráulica básica. E está aí embaixo. Ok? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só que interessante. Esse aí são os termos de pressão. Tá? Esses termos de pressão basicamente mostram a influência da linha d'água. A linha d'água pode estar contrária, trabalhando no sentido contrário, invertida ou não. Pode. Apesar de no desenho aqui mostrado no início ela está inclinada para a direita, ela pode estar trabalhando desfavoravelmente ao escoamento. Tá? Então, por exemplo, você tem uma água num canal chegando num rio maior, no mar ou numa lagoa, algo do tipo, onde você tem uma subida da maré, por exemplo, e a água tende a retornar, né, por causa dessa linha d'água invertida, mesmo que a declividade do canal esteja favorável. Tá? O engenheiro projeta um canal em movimento uniforme, geralmente ele projeta para a água seguir por gravidade numa direção, mas a água pode voltar. E aí a importância de se estudar as equações hidrodinâmicas. O escoamento, no mínimo, o escoamento gradualmente variado permanente. E se quiser fazer uma simulação mais rebuscada, o escoamento gradualmente variado não permanente, que é esse que a gente está mexendo aqui. Termo de gravidade, representado logicamente pela declividade. Quanto maior a declividade, mais o termo do peso, a componente do peso na direção x vai influenciar. E a declividade da linha de energia, que é o termo de atrito. Então, o que é que governa o escoamento unidimensional não permanente, gradualmente variado em canais? Né? Em termos de inércia, termos de pressão, termos de atrito, termos de gravidade. Você pode desprezar alguns destes conforme condições no canal e os seus objetivos numa modelagem, numa simulação, ok? Em vídeos posteriores eu vou tratar disso. Muito obrigado, até lá.